Bom dia a todos vocês, que eu não vi ainda, acho que eu já cumprimentei todos. O grupo está meio pequeno hoje, né? Estou sentindo falta de umas pessoas aqui. O frio vai espantar vocês? Não, né? Nem chegou ainda, né? Deixa a hora que ele chegar, eu quero ver. Bom, hoje nós vamos ver a última aula. Gilberto, eu falo baixinho, então se precisa aumentar esse som aí. Ok. A última aula daquele livro que o pastor escolheu para estarmos estudando. O livro é A Busca do Crescimento, do notável pastor Jonathan Edwards, que trabalhou no século XVIII. E ele foi um homem extraordinário no sentido da evangelização, do crescimento de igreja. Tem muita obra escrita dele e o pastor escolheu esse livro. São 13 lições e hoje nós vamos ver a última lição, de número 13. É o fechamento aqui. Então, nós vamos fazer dar uma lembrada do que foi que a gente estudou esse tempo todo aqui, né? O tema principal do pastor Jonathan é o crescimento em Cristo Jesus. O crente crescendo em Cristo Jesus. Esses estudos todos conduzem ao conhecimento espiritual do cristão. E a necessidade de continuar trabalhando na vida da fé até a chegada nas moradas celestiais. O crente tem sempre que crescer no conhecimento. É o que Paulo diz lá em Colossenses, né? Que nós temos que conhecer no pleno conhecimento de Deus. Sempre há mais graça de Deus a ser experimentada a cada dia na nossa vida, né? Então, cada dia nós temos mais verdade para aprender, mais a beleza de Cristo para contemplar, mais esperança para nos alegrar. Se não for assim, não sei como é que seria da nossa vida de crentes, né? A gente sabe que a vida cristã é uma jornada de peregrinação para o céu. É isso que ele trabalha bastante. São várias lições dele falando sobre isso. Então, crescer em santidade até a gente chegar às moradas eternas, onde encontraremos nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos para o céu. Por isso nós somos peregrinos aqui. Nossa vida é só uma preparação para a eternidade. Muitas vezes nós estamos tão ocupados na concentração das nossas necessidades neste mundo aqui, os nossos afazeres, os nossos problemas, e são muitos, né, que a gente perde de vista a glória do céu. O céu é aquele lugar onde o nosso maior alvo e o nosso maior bem são obtidos. Então, a lição de hoje, ela vai ter o seguinte tema, trabalhar pelo céu. Nós não precisamos, vamos entender esse trabalhar como não é que eu tenho que trabalhar para ganhar o céu. Não é isso. Eu já ganhei o céu. Eu já tenho esse direito. Mas, enquanto eu estiver aqui, nós vamos pensar que eu tenho que buscar o céu acima de qualquer coisa. Então, a gente precisa pensar no céu. Nós precisamos pensar que um dia estaremos lá com Jesus. Estaremos lá para sempre. E muitas vezes a gente perde esse foco. Eu gosto de escutar música. Eu escuto músicas evangélicas, eu tenho lá um blacklist bem grande de músicas, e a maioria delas não fala do céu. Não cita isso. E muitas vezes a gente não canta hinos que falam do céu.
A não ser quando morre alguém. Já viram isso? Quando morre alguém, a gente... Porque o que é o céu, gente? O céu é onde se manifesta a presença de Deus, é onde Deus está. E nós vamos ler aqui alguns textos que falam sobre isso. Isaías 66, 1. Vamos ver lá se o Gilberto... Isso. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Está falando para o povo de Israel. E qual é o lugar do meu repouso? O céu é o meu trono. São vários textos do Velho Testamento onde Deus se manifesta dizendo, eu sou, é o Jeová falando. E agora vamos ver no Novo Testamento o que Jesus disse sobre isso. Mateus 5, lá no Sermão do Monte, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Grande é o nosso galardão nos céus. Lá teremos presentes, que é a presença de Deus na nossa vida. Mateus 23, 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai. E onde é que ele está? Aquele que está nos céus. Aí, os céus é onde os remidos vão estar. É onde nós vamos habitar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 5, de 3 a 5. Vamos ler todos juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Só esse texto de Pedro daria um sermão aí para qualquer pastor, porque é muito precioso. Essa herança que nós temos, que ninguém vai tirar de nós, jamais, ninguém vai tirar. A visão da cidade celestial, a visão do céu, fascina você? Atrai você? Cada um de vocês que estão aqui, vocês pensam nisso? Em morar no céu? Isso tem que nos fascinar, tem que ser alguma coisa assim. Alguns hinos do Inário nosso são muito bonitos e a gente quase nem canta eles, mas eu vou pegar um aqui para a gente ver. Tem um que eu gosto muito e, coincidentemente, eu vou falar a pessoa que cantava esse cântico aqui e para lembrar um pouquinho dessa pessoa aqui. O hino 187 diz assim, tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus. Nós tínhamos uma senhora na igreja que era muito jovem e cantava, fazia solo deste hino. E a filha dela está aqui. A Lilian, ela cantava esse hino e eu tenho ela na minha cabeça cantando esse hino muitas vezes. Tenho lido da bela cidade. Um hino muito bonito é o 187, mas o 184 diz assim, em breve a vida vou findar, não mais aqui eu cantarei. Nos céus então irei morar, lá na presença do meu rei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. Por meu Jesus eu vou viver, e minha luz farei brilhar. De dia em dia hei de fazer o que o meu Salvador mandar. E o que ao meu Salvador honrar. Por meu Jesus eu vou viver, e minha luz farei brilhar. De dia em dia hei de fazer
o que vai honrar o meu Jesus. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, esse trabalhar para o céu. O conhecimento de Deus é a melhor resposta para quem tem que andar na carruagem, na nossa caminhada. Vamos imaginar uma carruagem e a gente está andando para o céu. Um escritor famosíssimo, o Bunyan, escreveu o livro O Peregrino. É tido um dos livros mais lidos depois da Bíblia. É a caminhada dele para o céu. Ele imagina tudo que vai acontecer até ele chegar no céu. E a caminhada nossa aqui é uma caminhada de santidade. O caminho nosso aqui para chegar lá tem que ser um caminho de santidade. E o que é santidade? É da obediência a todos os mandamentos, é a nossa abnegação das coisas do mundo, a nossa autonegação, eu não sou ninguém, eu preciso dele. Isto é a mortificação da nossa carne, como Paulo fala, é o nosso viver olhando lá, que um dia nós vamos chegar lá. Então, essa atitude é um trabalho diário, é todo dia. Todo dia nós devemos praticar a santidade e nela perseverar. Nada deve impedir que nos desviemos desse caminho. E nós entendemos que, repetindo o que nós temos falado nessas últimas aulas, que o começo é a conversão. Eu me converto. Eu aceito o Senhor Jesus na minha vida. Ele faz parte de mim. Pela fé, eu creio em tudo que Ele fez naquela cruz do Calvário. Aí eu me converto. Eu estou indo para o sul, eu volto para o norte. Eu mudo completamente de direção. Isso aconteceu com vários exemplos na Bíblia. Zaqueu é um exemplo claro disso. Zaqueu estava indo para o caminho de busca de dinheiro, de ficar cada vez mais rico, de explorar os pobres. Zaqueu conheceu Jesus. Jesus entrou na vida do Zaqueu. Aí Zaqueu mudou completamente de vida. Ele deixou tudo o que ele fazia de errado, agora sim, para ter uma vida de santidade. Então, quando a pessoa se converte, ela é justificada. Isto é, Deus fez justiça por nós na cruz do Calvário. O justo, Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, nós somos justificados. E porque nós somos justificados, nós somos santificados. Agora, eu sou separada para Deus. Santo é aquele que é separado para Deus. Eu tenho uma vida de santidade. Sou separada para Ele. E o nosso alvo, quando isso acontece, é buscar o crescimento espiritual. E o pastor Jonathan explora muito isso. É o crescimento espiritual. Que mudança faz na minha vida Jesus? Se não faz mudança nenhuma, eu não posso ser crente só de falar, só de ouvir dizer. Eu preciso ser realmente um crente que creia na palavra de Deus. Ser um crente que realmente busca Jesus, que pratica aquilo que ele ensinou, o que os apóstolos ensinaram, o que toda a Bíblia ensina. Então, essa busca da santidade é o meu trabalho rumo ao céu. Uma retidão de vida, uma vida bonita. Há um ditado que diz assim: o que você é, fala tão alto que eu não ouço o que você disse. O que você é, fala tão alto que eu não ouço o que você disse. Não é a sua palavra, é o que você é. É o que você é. Isso é ter uma vida de santidade. Nós vamos ler no texto de 2 Coríntios 6,
A igreja de Corinto, aquela igreja toda problemática, cheia de problemas, né, precisava buscar isso. E como Paulo insistiu escrevendo cartas a essa igreja, caiu na real, igreja de Corinto. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês têm que buscar mais Jesus, buscar mais essa vida de santidade. Né? 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Muito bem, vamos agora até o 15, 18. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Continua 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Paulo está citando o Velho Testamento. Serei vosso, 18, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que pode acontecer se eu sou... pode voltar no 15? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Isto é, que harmonia entre Cristo e as coisas do mundo? Que união do crente com aquele que não crê? Eu vou influenciar esse incrédulo ou eu vou deixar esse incrédulo me influenciar? No capítulo, aí mesmo, o Gilberto, no capítulo 7, que é o finalzinho do 6, o 7:1. 2 Coríntios 7:1. É uma continuação praticamente. Você já está aí em 2 Coríntios 6:15, 17 e 18, aí o 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A igreja de Corinto precisava ver isso, porque a igreja de Corinto fazia sociedade com coisas que não eram corretas. Faziam sociedade com os ídolos. Como Paulo teve que trabalhar com essa igreja, chamar essa igreja a santidade, chamar essa igreja a vigiar, a orar. E essa advertência é para nós também. Nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. Aliás, a salvação tem 3 aspectos, quando eu me converto. Primeiro é a justificação, quando nós aceitamos a graça salvadora de Cristo Jesus. A santificação, que é o processo de nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus ao longo da nossa caminhada aqui. E a glorificação. Não é só a santificação. A santificação, eu vou crescendo em santidade. Cada dia eu vou ser melhor que ontem. Cada dia eu vou ser melhor. Cada dia eu vou buscar mais o Senhor. Cada dia eu vou orar mais. Cada dia eu vou evangelizar mais. Cada dia eu vou ler mais da Bíblia. Eu não falo isso porque isso aí não é comigo, não. Né? Normalmente não é mesmo. Mas depois da santificação, a gente não pode esquecer o final, que é a glorificação. O encontro definitivo e eterno com o nosso Salvador e Senhor. Nós somos herdeiros da vida eterna. Se eu tenho Jesus na minha vida, se Ele é o meu Senhor e Salvador, eu vou ser glorificada no céu. E quem diz isso é Paulo, lá em Romanos 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que eu estou passando aqui não se compara com o que eu vou receber depois. Agora o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós somos chamados, somos justificados, de acordo com a presciência de Deus, os desígnios de Deus, porque Ele é que nos chama.
Ele é que toca na nossa vida, aí Ele vai me glorificar no céu. Então, toda essa lição de hoje está voltada exatamente para isso, para essa questão de que nós temos que trabalhar aqui. Como é que eu trabalho aqui? Né? Eu tenho que perseverar nesse caminho, eu não posso desistir. Primeiro porque o valor do céu não tem preço. O céu vale muito. As pessoas buscam coisas mundanas para sentir prazer em suas ambições, mas esse não é o caminho para o céu. O céu é cheio de alegria, o gozo eterno. O céu é a nova Jerusalém, o Monte Sião celestial. E nós aqui não vamos nos prender ao Apocalipse, porque seria uma outra aula, né? Céu é o lugar onde não perderemos a felicidade, onde não seremos tristes, pois estaremos com o Pai e o Filho face a face. Há um outro hino que a gente canta que é face a face vê-lo-ei. Era o hino predileto da minha mãe. Face a face eu vou ver. Eu vou ver face a face. Esse é o valor do céu. O céu vale por isso. O céu é uma cidade que eu vou habitar para sempre com o meu Senhor. Por que perseverar nesse caminho? Por que perseverar nele? Porque ele é o caminho que torna a morte confortável. Ser capaz de deixar este mundo sem pesar, sem lamento. Nada será mais agradável do que pensar e viver ansiando pelo céu, para gozar as suas delícias. O crente não tem medo da morte. Mas por que as pessoas passam a vida com medo da morte? Não é isso? Ninguém quer morrer. Porque eu não quero deixar meus filhos, eu não quero deixar meu emprego, o que eu vou fazer com tudo que eu tenho? Alguém aqui já fez o testamento? Fez, Gilson? Fez seu testamento? Ainda não. Interessante. O Papa deixou um testamento. Deixou tudo escrito como ele queria. Então, seguindo à risca o que ele escreveu lá. Quero que faz isso, quero ser enterrado aqui, quero roupa tal, que ele deixou tudo nos conformes. E todo mundo seguiu à risca o que ele falou. Que testamento a gente está deixando? Eu pretendo deixar, só se eu morrer de repente, pretendo deixar o que eu quero que cante, onde eu quero ser velada, eu vou deixar tudo escrito. E eu já falei que aqui, ou é aqui em cima, ou é no cemitério, que lá embaixo eu não vou, não. Entendeu? Então, assim, algumas coisas que a gente pensa sobre a morte. Eu espero que aqui ninguém tenha medo de morrer. E que todo mundo tenha certeza para onde vai. Muitos de nós aqui já perdemos os entes queridos. A maioria. Os entes queridos nossos que estão no céu. E é para lá que a gente vai correndo. Então, a nossa jornada aqui é uma jornada. Por que fala trabalhar pelo céu? É viver em santidade. Não é trabalhar porque eu vou fazer muito aqui que eu vou ganhar o céu. Então, aqui na igreja eu vou fazer de tudo porque eu quero ganhar o céu. Não. O que eu posso fazer, eu vou usar os meus talentos, eu vou usar os meus dons, eu vou usar a minha vida, eu vou trabalhar para as pessoas, porque o céu, trabalhar para o céu é a gente pensar no amanhã também, né? E pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Viajar pela estrada que leva ao céu nos ajuda a superar o medo da morte. Não podemos ter medo de morrer.
Vamos ler Paulo de novo, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Não fiquem tristes por causa das pessoas que morreram, pois se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando nós pensamos no céu, vamos entender uma coisa aqui. Quando a gente morre, imediatamente a nossa alma vai para o céu. Há muitas teorias sobre isso. Muitos grupos de religiões. Há um grupo que diz que a gente vai morre, fica lá no cemitério, corpo, alma, espírito, fica tudo lá, e um dia vai ressuscitar. Outro grupo diz que o espírito fica vagando pelo espaço e entra numa outra pessoa. Outros dizem que vão para um lugar intermediário, chamado purgatório, vou ficar lá sofrendo até que um dia Deus me liberte e me leva para o céu. Nós cremos que quando a gente morrer, nós estaremos a nossa alma estará imediatamente com o Senhor. A parábola do Lázaro e do rico nos ensinam isso. Lázaro morreu, o espírito dele foi para o céu. Aí o outro queria, não, mas e eu? Você não, ele. É ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem disse isso? Jesus. Onde eles estavam? Que diálogo. Jesus na cruz conversando com o outro. O outro era um pecador também. Também como era o terceiro lá. Mas ele se arrependeu. Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Ele sabia. Lembra-te de mim. E Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Não era o corpo daquele ladrão. Era a alma dele. Vai estar comigo. Estaremos todos, seremos almas viventes no céu. Para a gente entender isso, você fala, eu não acredito nisso. Então, vamos estudar a Bíblia, porque é isso que a Bíblia fala. Tem gente que torce esse versículo. Hoje, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não tem vírgula aí. Te digo hoje, olha, eu te digo hoje, agora que eu estou aqui sofrendo, você também, que você vai comigo. Não. Te digo que hoje mesmo você vai estar comigo. Porque os dois morreram, Jesus e ele. E Jesus ressuscitou e foi para o céu. Mas você vai estar comigo, porque eu sou o Senhor. Diga, Senhor. Então, irmã, hoje estará comigo no paraíso. Então, o nosso espírito. Isso. É isso que eu vou chegar lá. Exatamente. Vamos chegar lá, senhor Marco Aurélio? Exatamente. Ele já adiantou aí. Eu estou falando quando a gente morre. O corpo vai para o cemitério. O corpo vai evaporar. Vai ser, hoje a moda como é que chama? Cremar. Não importa. Cai o avião lá no mar, morre todo mundo. Some tudo, a baleia come e não fica nada. Um dia, Jesus vai voltar. Então, quando ele voltar, todos os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão e terão um corpo transformado. Não é esse corpo aqui. Terão um corpo transformado. Será uma coisa que a gente não dá para imaginar. Jesus vai levar todo mundo, é o arrebatamento, ele vai levar todo mundo para os ares. E aí vai acontecer o casamento do noivo com a noiva. Noivo Jesus e a noiva a igreja. E Jesus vai estar vestido com um vestido de linho puríssimo, diz o Apocalipse. E esse vestido são os atos de justiça dos crentes. Quanto mais atos de justiça a gente praticar aqui, quanto mais santos nós formos, mais bonito nós vamos deixar Jesus nesse casamento. Mas o que nós estamos falando aqui é o céu.
imediatamente onde eu vou. Eu vou estar lá. E um dia, nos mistérios de Deus, a gente não sabe como, nós teremos um corpo transformado. Então, é muito bonito a gente pensar nisso. O autor do livro, ele não explora, em nenhum momento, essa questão da doutrina do céu, da ressurreição do corpo, porque ele está preocupado em dizer assim para você, trabalhe para você ganhar o céu. Trabalhe aqui, quer dizer, seja o melhor cristão que você puder, para você gozar das delícias do céu. 1 Coríntios 15, 55 a 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, vamos ler todos juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vejam bem, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele nos dá a bênção de um dia estarmos todos com Ele. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalhar para Ele. Como é que eu sou abundante na obra dEle? O que eu faço para a obra dEle? Sabendo que nosso trabalho não é vão. Não é o quanto eu faço, mas quanto amor por Deus e por Jesus eu ponho no meu trabalho. Eu faço para glorificar a Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço é pela graça de Deus. Tudo. Então, eu mereço o céu, porque aqui eu estou mostrando, na minha indignidade, na minha imperfeição, que eu me importo com o céu, apesar de tudo. Né? O céu não importa quão alto e generoso ele seja. Ele é acessível a criaturas indignas como nós. Como é que eu, uma pecadora, tenho direito ao céu? Né? Porque nós podemos alcançar essa gloriosa habitação, onde moram os anjos, e é a morada do Filho de Deus, onde está o trono do soberano Jeová. Eu vou chegar lá de graça. Não paguei nada. Quem pagou? Jesus pagou. Tudo foi pago naquela cruz. Quem sou eu? Eu não mereço o céu. Mas porque Ele fez aquilo tudo por mim lá na cruz, eu agora sou digna do céu. O que nos cabe é crer, confiar e viver em santidade de vida, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Assim nós podemos pensar que nossa vida pode ser uma jornada para o céu ou pode ser uma jornada para o inferno. Tem outro caminho? Não. Ou eu estou nessa caminhada para o céu, ou então eu estou na caminhada para o inferno. Domingo passado o pastor pregou de manhã e era a lição número 12. Ele fez uma adaptação da lição 12 quando ele pregou aqui no culto da Páscoa. Ele falou dos dois caminhos. Um é largo, o outro é estreito. E são muitos os que vão pelo caminho largo. Vamos gozar a vida, vamos aproveitar a vida. E aqueles que estão no caminho estreito são em número bem menor. É assim mesmo. Jesus, várias vezes que falou de parábolas, que pregou, ele falou sobre isso. Vamos ler um capítulo do Apocalipse, para dizer que eu não fugi do Apocalipse, né, gente? Apocalipse 22,
o verso 14 e o verso 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora, quem fica de fora é os que estão no caminho largo. Olha lá. Fora ficam os cães, quer dizer, gente do mal, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. São 2 caminhos. Graças a Deus por aqueles que têm Jesus, estão no outro caminho. Ficam de fora esses que não têm Jesus, que fazem tudo isso daí e muito mais, né? Então, Jesus Cristo é o motivo pelo qual eu quero ir para o céu. Ele é o motivo pelo qual eu quero ir para o céu. O que ele disse? Que ele era? João 10, 9. Vamos ler o que ele era? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou a porta para entrar onde? No céu. Ou nos céus. Nós não sabemos como que é isso. Onde que é esse céu? Nós temos o firmamento, nós temos aí todos os cientistas explorando, e agora eu li essa semana, um sujeito escreveu um livro que garante que tem ETs em outros planetas. Então, o cara perdeu tempo para escrever um livro, para falar, então, tomara que ele esteja, sei lá, certo ou errado, eu não sei. Eu não estou importando com se tem gente no outro planeta, eu estou preocupada com o meu aqui, com todos os problemas que a gente tem aqui, com todas as guerras, com todas as coisas acontecendo, com toda a idolatria, com tantas atitudes erradas dos seres humanos. É isso que me preocupa. Mas Jesus é a porta. Ele é a única porta. O capítulo 14, desculpe, 14, 6. Bem conhecido. Vamos ler? Todo mundo sabe de cor. Disse Jesus, eu sou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Acabou. Então, ele é a porta, ele é o caminho. E aí, em João 14, voltando no João 14, Gilberto, um pouquinho antes, a partir do versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quem está falando isso é Jesus, hein? O 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar um lugar. Ele disse isso para os discípulos, eu vou preparar um lugar. Aliás, Jesus, no João 14, João 13, João 14, João 15, João 16, 17, Jesus está naquela noite de agonia, onde ele fez a última ceia. E eu estudei isso há pouco tempo com um grupo que eu tenho de estudo bíblico de segunda-feira, e como foi importante isso, a gente entender. Jesus foi fazer a última ceia numa casa de uma pessoa que a gente não sabe quem era. Depois descobrimos que o nome do homem era, a esposa dele chamava Maria, mas ele não tem nome, a gente nem sabe, mas Jesus ficou ali. Ele preparou a última Santa Ceia ali, com os discípulos. Ele instituiu a Santa Ceia. Ele fez esses discursos todos sobre eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho. Ele trabalhou com os discípulos e orou por eles, a oração sacerdotal. Ele orou por eles ali, naquela noite que parecia que nunca acabava. Naquela noite, Jesus disse, é você, Judas. É você o traidor. Judas pegou a malinha e foi embora. Jesus fez essa última ceia
no lugar escondido. Porque se Judas soubesse com antecedência onde era, ele já tinha levado as autoridades lá. Mas aí Jesus, depois que conversou todas essas coisas lindas e maravilhosas com os seus 11, porque o último já tinha ido, Jesus falou, vamos para o Getsemane. Vamos para lá. E lá no Getsemane, então, Jesus foi orar. E orou de forma, assim, maravilhosa. Ele sabia que estava chegando a hora dele. Aquela noite parece que nunca ia acabar. Aí vieram os soldados, acompanhados do Judas, que beijou Jesus e falou, era a dica para saber ele. E ali Jesus sabia que a missão dele era salvar todos aqueles que creriam nele, porque ele ressuscitou, ele não ficou morto. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Então, ele é o caminho, ele é a porta, ele é a água viva, ele é a estrela da manhã. O que mais que ele é? Você se lembra o que ele é? Tem algum texto da Bíblia que diz que Jesus era? A verdade, a vida. Eu sou a videira. Quem estiver ligado em mim vai dar muito fruto. Quem não tiver, tchau. Exatamente, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os quantos eu sou. Quantos eu sou de Jesus. Ele é maravilhoso, sabe? A gente não pode esquecer isso jamais. E onde é que ele está? Ele está à destra do Pai, recebendo todos aqueles que chegam lá, todos que morrem. Morrem nele. Porque quem não morre nele, Deus sabe para onde vai. Deus sabe para onde vai. Então, o caminho para o céu também significa eu ajudar outras pessoas a seguirem a mesma estrada que eu. Quando eu estou aqui, a minha vida tem que ajudar outras pessoas a estarem no mesmo caminho. Então, o trabalho de evangelização, de falar de Jesus para as pessoas, é uma coisa extraordinária que a gente não pode deixar de fazer. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, me ajude. No trabalho, na escola, na vizinhança, onde for. Então, que é o nosso testemunho, é viver numa vida de tal maneira que, para falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas têm que entender. Eu não posso deixar só para mim. Não posso deixar só para mim, né? Por isso que a igreja trabalha. Por isso que as portas estão abertas. Por isso que o pastor prega e evangeliza as pessoas. Por isso que nós saímos daqui e eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, mas eu posso falar de Jesus, se alguém precisar. Eu vou estender a mão ao aflito. Eu vou ajudar quem precisa? Sim. Mas ela tem que saber que eu faço isso porque Jesus está no meu coração. Eu vou ofertar, eu vou dar roupa usada. Aliás, o brechó da SAF está acontecendo, então quem tiver roupa usada, por favor, traga aqui para a igreja e entrega para a Rogéria. Porque nós vamos ter o nosso brechó em junho. Vamos fazer isso com o dinheiro do brechó, nós fazemos trabalho. Vocês viram lá que nós estamos arrecadando leite em pó e outras coisinhas para ajudar. Então, nós fazemos o nosso trabalho e as pessoas querem ajudar, não para ganhar o céu. Nós fazemos isso porque é a nossa função, o nosso trabalho. O céu está garantido. O céu está garantido para nós. Então, uma viagem bem-sucedida ao céu é quando eu compartilho com outras pessoas as bênçãos da fé. A alegria no céu, não é isso? Quando um pecador se arrepende. E eu posso ser instrumento para o Espírito Santo tocar no coração dessa pessoa. Então, eu não posso deixar só para mim. A minha vizinha tem que saber que eu sou crente. Se ela vai aceitar Jesus, não é problema meu, mas ela tem que saber.
O pastor Jonathan encerra seu estudo sobre a jornada do peregrino com a exortação de buscarmos o céu acima de qualquer coisa. Se fizermos do céu o nosso fim, o nosso objetivo, e nossas vidas uma jornada naquela direção, encontraremos força para tornar a vida verdadeiramente agradável e significativa e para lidarmos com a morte quando ela chegar. Então, eu vou suportar as agruras da vida, as dificuldades, os açoites que a vida dá para cima da gente. A gente apanha aqui. Apanha no sentido de que o inimigo não gosta. Então, nós temos inimigos para todos os lados. Além de termos inimigos que nos provocam, que mexem com a gente, nós temos a doença, a falta de saúde. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente pode, viver isso? E eu sempre digo que na minha vida eu vivi isso. 2 mortes foram terríveis na minha vida. O meu marido e a minha mãe. Fora as outras de pessoas, de parentes e tudo, mas como foi duro. Como foi duro. Mas eu sei que naqueles momentos eu estava nesse caminho para o céu. E dizendo, Senhor, eu sei o que vai acontecer. Eu sei como será. O Senhor vai receber aqueles a quem amo. Tem 5 minutos para vocês falarem alguma coisa. Nossa, um de cada vez. Ninguém quer falar nada? Gente, a esperança do cristão sincero não é apenas um desejo, uma ambição. Eu quero morar no céu. Céu lindo, céu, as crianças cantam essa musiquinha. Vou morar no céu. Muito legal. Não é uma experiência ilusória, mas é uma absoluta convicção de uma palavrinha bem curtinha chamada fé. Eu creio realmente quanto a ação de Deus em sua vida pessoal é importante. Quanto eu creio nisso. Quanto eu estou realmente buscando uma vida aqui na certeza que eu tenho. Se eu sair daqui e morrer ali na esquina, eu tenho certeza que eu vou estar com Jesus no céu. Que seja essa a nossa certeza, queridos, que a gente nunca perca isso. Essa peregrinação nossa é por um caminho estreito e difícil. Mas, no fim, nós teremos a recompensa. Amém? Já que ninguém fala nada, vamos encerrar com uma palavra de oração. Quem quer orar? Mas nem orar vocês querem, então orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa lição que o Senhor nos apresentou aqui através da irmã Eunice. Eu peço que continue abençoando a vida dela, que ela seja essa pessoa que explana bem a Tua palavra e que nós entendemos que tudo que fazemos é porque somos salvos, não para sermos salvos. Tudo que nós fazemos é porque já fomos salvos pelo Senhor naquela cruz. Senhor, eu te agradeço também por este domingo, por tudo que está acontecendo, e prepara-nos para voltarmos à noite aqui, para louvar e te adorar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, perdoa nossos pecados, esteja com cada irmão aqui conduzindo direto para casa e em segurança sobre a proteção de tua mão. É o que te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia para vocês. Bom domingo.